Eu e a Patrícia estamos apresentando esse seminário sobre os padrões de usabilidade do governo federal, que é uma cartilha que foi publicada esse ano, no primeiro semestre, pelo Departamento de Governo Eletrônico. E ela vem no bojo de uma série de outras cartilhas do governo eletrônico para orientar todas as organizações públicas federais no sentido das boas práticas a serem adotadas na comunicação eletrônica e digital e online do governo, das organizações públicas com a sociedade, né, com os cidadãos. Então, essa cartilha, antes dessa cartilha foram publicadas outras cartilhas, a cartilha de acessibilidade, que inclusive é uma lei de acessibilidade que se inicia, a lei, se não me engano, é de 2004, que coloca que todos os sites e todas as informações e serviços do governo federal precisam ser acessíveis. Então tem a primeira cartilha dos padrões Brasil e-Gov foi a cartilha de acessibilidade, e esse ano foi publicado a cartilha de usabilidade. Clica ali no link, Patrícia, por favor. Que é essa aí que vocês estão vendo, que vocês podem baixar daquele endereço que está ali, né? A cartilha de abril de 2003. Então, aquele endereço web é o endereço onde vocês podem baixar todas essas cartilhas dos padrões Brasil e-Gov. Volta lá, por favor. Então, além da cartilha de acessibilidade e de usabilidade, no primeiro semestre também foi publicada, no primeiro semestre ou no início do segundo semestre, também foi publicada a cartilha de redação, chamada Web Writing, que são boas práticas na questão de redação, de você gerar textos e informações voltadas para o cidadão. Então são no mínimo 3 cartilhas importantes. A gente escolheu o dia de hoje como uma homenagem, porque é o dia considerado o Dia Mundial da Usabilidade. Então tem eventos relacionados à usabilidade no mundo todo, e no Brasil também está tendo uma série de eventos, outros eventos aqui no Rio de Janeiro e em diversos outros estados, ligados a universidades e outras empresas, por conta do Dia Mundial da Usabilidade. Então, como é que vai ser essa apresentação? Em primeiro lugar, eu vou dar alguns conceitos de usabilidade, conceitos, inclusive, que são conceitos mostrados pela própria cartilha e conceitos oficiais do que seja usabilidade, que está na norma da ISO e na norma da ABNT. As recomendações de usabilidade da própria cartilha, que eu selecionei algumas para mostrar e para ilustrar para vocês, e os testes de usabilidade, que a cartilha mostra e incentiva que sejam feitas, que aí vai ser a parte da apresentação que vai ficar a cargo da Patrícia, aqui da DI. Então, ok. Então, por quê, né? Por que essa cartilha? Porque as informações e serviços dos órgãos públicos, elas precisam estar de acordo com as necessidades de qualquer cidadão, né? De todos os cidadãos brasileiros, né? Então, de acordo com as suas expectativas. E os serviços e as informações precisam ser utilizados pelo cidadão de forma plena e satisfatória. Tá? Isso está na introdução da cartilha de usabilidade. E eles colocam também que a usabilidade, então, passa a ser uma disciplina importante e indispensável, no caso, para as organizações públicas poderem adotar a sua metodologia para conseguir esses objetivos que estão aqui, né? Ou seja, o uso dessas informações e desses serviços de forma satisfatória e plena por todos os cidadãos. Então, o objetivo da cartilha é dar uma série de recomendações de forma simples, clara, direta e descomplicada, para que as pessoas que são responsáveis por sítios, por websites, portais, intranets e outros serviços também, não só na parte de web, mas na parte também de desenvolvimento de aplicativos, de software, que tenha esse relacionamento da instituição pública com o cidadão, que possam aplicar essas
diretrizes e recomendações da cartilha. E também tem na cartilha orientações sobre testes de usabilidade. Então vamos ver assim, no geral, o que seria usabilidade. Será que vocês podem me dizer o que tem de errado com esse objeto aí? Esse regador? Ele tem algum problema de fabricação? Tem? Não, ele não tem problema de fabricação nenhum. Ele foi fabricado direitinho, do jeito que foi o projeto. Fabricação não tem problema nenhum. O problema aí é na concepção, né? Como é que um regador, os requisitos do usuário, os requisitos de usabilidade, os requisitos ergonômicos foram esquecidos na hora que se fez o projeto, né? Fica impossível, ou se não é possível, muito desconfortável para a pessoa utilizar esse regador assim, né? Dessa maneira aqui. Isso é muito desconfortável para o usuário. E esse mictório, né? Como é que vai caber aí, né? Será que duas bundas ocupam o mesmo lugar no espaço? Aqui é uma placa de Montreal. Eu não sei se vocês estão vendo, talvez fosse legal desligar essa luz aqui. A primeira, né? De lá. Como é que uma placa indicando uma cidade pode ter duas direções? Muito escuro. Pode ter duas direções, apontando para duas direções distintas, né? E essa interface de software, né? Por onde é que a gente começa a usar? Dá para entender para que serve esse software? Olhando aí, tem alguém que é desenvolvedor de software? Dá para entender como é que se começa a usar? Então, o conceito de usabilidade é o conceito oficial, pela norma ISO 9241 e pela ABNT, né? Significa garantir aos usuários dos sistemas esses três vetores: efetividade, eficiência e satisfação. Efetividade é a capacidade dos usuários utilizarem aquele aplicativo ou aquele site para chegar nos seus objetivos. Eficiência é a quantidade de esforço, de tempo, esforço cognitivo, aprendizado, e tempo, número de cliques, quantidade de erros, até ele chegar no objetivo. Ou seja, a eficiência mesmo, o tempo que ele vai demorar para chegar no seu objetivo. E a satisfação, até que ponto aquilo ali está satisfazendo realmente, até que ponto a experiência dele interagindo com aquele sistema ou com aquele site vai trazer bons sentimentos, sentimentos positivos, no caso, para o usuário. Tá? Então, objetivos da usabilidade estão relacionados com esses vetores que estão aí. Facilidade de uso, facilidade de aprendizado, facilidade de memorização das tarefas, produtividade na execução das tarefas. Os softwares, aplicativos e sites que têm usabilidade, eles habilitam a produtividade do usuário. Tá? Prevenção, visando a redução de erros, e satisfação do próprio indivíduo durante aquela interação com a interface. O que a usabilidade estuda? O que a usabilidade se preocupa? Se preocupa com isso. Não é só com o sistema, não é só com o desenvolvimento do sistema, nem só com o design do sistema ou com o código, o desenvolvimento do sistema. Se preocupa também em estudar as características do homem, da pessoa, né, do indivíduo, do cidadão que está utilizando o sistema, a tarefa, ou seja, os objetivos que o cidadão quer cumprir, quer efetivar naquele sistema, e o contexto geral de uso. Então, todos esses 4 vetores aí são estudados e são a preocupação da usabilidade. Okay. E a usabilidade também, ela tem esse modelo conceitual, que é esse modelo de 3 modelos mentais. O modelo do usuário, o modelo mental do usuário, o modelo do projetista, que é aquele cara que cria o sistema, ou que cria a interface do sistema, que no caso é o modelo do designer,
e ali o modelo do sistema, a imagem do sistema que representa como o sistema realmente funciona. O que acontece dentro do sistema que faz ele funcionar. Aí é aquelas relacionamentos, entidades entre o banco de dados, como é que uma tabela se relaciona com a outra, como é que são as funções, os softwares e tal, é o aplicativo mesmo. O que a usabilidade se preocupa? Em trazer o modelo do projetista para mais perto possível do modelo do designer. Porque se a interface gerada pelo projetista espelhar o modelo mental do usuário, tá? Se a interface que é desenhada pelo designer, pelo projetista, espelhar e se aproximar o máximo possível do modelo mental do usuário, você vai ter uma eficiência, uma eficácia muito maior ao interagir com a imagem do sistema, que é aquele modelo lá de baixo. Tá? E outra coisa que, no caso, a usabilidade aplicada aos websites federais de organizações públicas precisam levar em consideração, tá? Que os cidadãos eles não são iguais. Você nunca tem um usuário igual ao outro. Os usuários são diferentes entre si e, principalmente, os usuários são diferentes das pessoas que produzem e desenvolvem e projetam os sites. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Níveis diferentes de conhecimento e de background educacional, familiaridades diferentes com computadores, tá? Diferentes idades, características demográficas diversas e diferentes interesses nos serviços e nas informações que estão sendo apresentadas, né? Tudo isso leva a gente a crer que a forma como os usuários realmente utilizam um sítio ou um site é muito diferente daquilo que a gente imagina que é. Tá? Não interessa, assim, por melhores que sejam as boas intenções ao criar um website, um portal, um serviço público online, por melhores que sejam as intenções, na verdade, os designers eles projetam muito do seu próprio modelo mental na interface. E é necessário uma pesquisa para você observar como, de fato, o cidadão e o usuário utiliza aquela interface, aquele site. Porque a distância, no caso, entre os projetistas, o que os projetistas pensam, por melhores que sejam suas intenções, e o que de fato acontece, é uma distância grande. Então, só uma pesquisa, aí no caso, que possa realmente evidenciar o que acontece, é que pode, então, trazer para mais perto o modelo do designer do modelo do usuário. Vamos lá, então? Então, a usabilidade é interesse de todos, na verdade. É importante que a usabilidade seja uma bandeira levantada por todos que estão envolvidos no desenho desses sistemas. Pessoal da concepção, da programação, do desenvolvimento de funções, do design gráfico e visual das páginas, pessoal que estrutura as informações e o pessoal que redige as informações. Então aqui eu selecionei não todas, mas algumas recomendações que eu vou ilustrar com 4 sites que são os sites mais usados da Administração Pública Federal. É o Ministério da Fazenda, esse ano foi o Tribunal Superior Eleitoral, Caixa Econômica Federal, Portal de São Paulo, do Governo de São Paulo, e como não podia deixar de ser, alguns exemplos do próprio IBGE. Então, olha só, o primeiro conceito da usabilidade que é colocado na cartilha é você ter uma página inicial muito clara. A primeira página, a home do portal, precisa dizer de uma forma clara e imediata e sem dúvidas para que serve aquele portal, para que serve aquele website. Tá? Então eu vou ilustrar como isso acontece com alguns exemplos desses portais federais e eles também algumas vezes são contra-exemplos. Tá? Então vamos lá, Patrícia. Primeiro, Caixa Econômica Federal. Esse é um exemplo positivo. Você entra no site da Caixa Econômica Federal, já tem ali escrito logo em cima, Caixa, o banco que acredita nas pessoas.
já diz logo que se trata de um banco, já diz logo qual é a postura de mercado desse banco e já coloca ali, você já vê nos primeiros itens de destaque, você, empresas, governo e judiciário, que já está mostrando ali uma opção de arquitetura de informação que representa o espelhamento do perfil, de 4 principais perfis de usuário desse banco, né? E se você entra lá na pessoa física, no caso você já tem de cara as funções que podem ser utilizadas naquele site, né? Aplicações financeiras, Bolsa Família, cartão de débito, cartão de crédito, etc. Esse é o site do governo do Estado de São Paulo. Você entrando nesse site, você de cara também já sabe para que serve esse site. E você tem aqui, conforme tem no site da Caixa Econômica, você também tem uns links com destaque. Se você é um cidadão, você tem lá um canal específico para a entrada do cidadão. Se você está lá como uma empresa, você tem um canal específico para as suas atividades como empresa. E se você é representante do governo, você também tem lá um canal específico para as suas atividades. Então, se você entra como cidadão, você já tem de cara ali IPVA para pagamento de IPVA, multas e pontos para ver como é que está a sua situação no Detran, enfim, rodovias, boletim de ocorrência e por aí vai. E do outro lado, você tem uma parte de notícias sobre o que está acontecendo, que é a parte de assessoria de imprensa do governo do Estado de São Paulo. E lá em cima está bem claro, portal do governo do Estado de São Paulo. Aí vem o site do TSE, que já não é tão claro na homepage como parece ser os 2 outros exemplos que a gente mostrou. Você já não tem ali uma noção muito clara dos serviços que esse portal vai prestar para o eleitor, né? Você tem algumas áreas assim de resultado da eleição, parará, mas ali em cima, no alto à esquerda, de uma maneira muito discreta, você tem ali serviços ao eleitor, tá? E ali embaixo você tem uma coisa escrita central do eleitor, mas que não explica exatamente a que vem a ser esse banner, não explica exatamente o que acontece se você clicar naquele banner. E do Ministério da Fazenda. Do Ministério da Fazenda, desses que eu mostrei, talvez seja o pior de todos, a home do Ministério da Fazenda. Que você entra ali e do ponto de vista do cidadão, em áreas de destaque não tem praticamente nada. Você tem ali em destaque 3 notícias que mostram a agenda do ministro, o que o ministro está fazendo. Mas como link para o cidadão, em termos de destaque, você não tem aparentemente nada. E no início ali você tem o ministério, o gabinete do ministro, sobre o ministério e tal, quem é quem. Então você não tem esse foco no cidadão tão óbvio como aconteceu nos 2 primeiros que eu mostrei. Vamos lá? Então a segunda diretriz da cartilha é estruturar a informação de uma forma lógica e intuitiva, tá? Para o cidadão. O que acontece? Isso acontece de uma forma bem clara aqui, no portal do Governo do Estado. Cidadão, empresas e governo. Pode andar, Patrícia? Esses últimos 3, ó. Empresas e governo. A estrutura da informação, ela está espelhando as atividades dos usuários, as atividades dos cidadãos. E um erro muito básico que acontece, que não é nem o que está acontecendo aí não, nesse caso, é o site de um órgão público espelhar o seu organograma. Não é o que acontece aqui não. O organograma ele aparece na área correta, onde deveria realmente aparecer o organograma. Mas um caso que é um erro básico é o website de um órgão público espelhar o organograma do órgão.
a estrutura da informação ser apresentada de uma forma lógica e intuitiva para o cidadão. Evitar o emprego de jargão interno e siglas da instituição. Isso é uma coisa que acontece também de uma forma mais ou menos frequente nos sites de órgãos públicos. Vamos lá, Patrícia? Aqui, esse do TSE, vocês têm ali um link onde está escrito, por exemplo, acompanhamento push. Será que alguém aqui saberia me dizer o que é isso, acompanhamento push? Será que o cidadão sabe o que é isso? O cidadão que acessa um site do TSE buscando as suas informações, ela sabe? Alguém poderia me dizer aqui o que é isso, acompanhamento push? Não? Oi? Vamos lá, eu não sei também, vamos lá. Então, só você clicando ali no acompanhamento push, é que você abre, é uma página de acompanhamento processual, mas está lá, acompanhamento processual e push, né? O cidadão, ele só vai abrir essa página, a princípio, se ele souber de antemão o que é acompanhamento push, senão ele não vai entrar nesse link. Alguém sabe o que é isso? Elga, você sabe o que é? Já sabe, mas, tá. Já soube, mas não se lembra. E ela é da área de direito também. A Elga é graduada em direito. Vamos lá. Ainda no site do Supremo, tem lá título NET, serviços ao eleitor, parari, parará, título, local de votação, justificativa, mesário, voluntário, título NET. O que é título NET? Vocês sabem me dizer o que é título NET? Não? Vocês sabem me dizer o que é NET? Rede. É uma TV a cabo também, né? Da Globo, né? Vamos lá ver o que é título NET. Existe um glossário nesse site do TSE. Né? No glossário tem lá tudo que se relaciona a título. Título de eleitor, título eleitoral, parará, totalizar, tudo que tem na letra T. Não tem título NET. Aí tem uma busca lá em cima. Se você for na busca e digitar título NET, der OK, o que acontece? Acontece essa resposta aqui. O termo título NET não foi encontrado. Então, o título NET não existe, a rigor, dentro desse site. O que seria título NET? O cidadão só vai clicar no link se ele souber de antemão o que é título NET. Né? Título NET é um serviço em que a pessoa pode pedir o título de eleitor pela internet, pela web e tal. Depois que você descobre o que é bem mais fácil. Né? Mas o cidadão só vai clicar ali se ele souber, senão ele vai ficar perdido na página, buscando aonde que deve clicar. Okay. Uma outra questão relacionada com texto e navegação é que o conteúdo da página, ele não pode estar lá embaixo na página. O conteúdo mais importante tem que estar em cima. Os jornais têm um conceito chamado dobra. Dobra é o jornal standard, ele tem uma dobra, vocês sabem, e eles ficam aficionados nas bancas de jornais, e as notícias e as informações mais importantes dos jornais ficam acima da dobra. A mesma coisa tem que acontecer nos websites. Então, por exemplo, aí o da Caixa Econômica Federal, vocês veem aquela linha vermelha ali embaixo, está simbolizando onde é que estaria a dobra, vamos dizer assim. Vamos lá. Então, abaixo da linha de dobra, você tem informações que não são tão importantes assim, por isso está abaixo da linha de dobra. Tá? Então, isso é algo que precisa ser respeitado. Nem sempre os sites respeitam essa questão da visualização da tela. Uma outra questão relacionada à navegação e ao contexto é que os elementos da identidade visual de um site precisam estar sempre fixados no mesmo lugar. Então, o que são esses elementos da identidade visual? São elementos que são comuns a todas as páginas. Logotipos, caixas de busca, atalhos, determinadas faixas e cores, cabeçalho, rodapé.
Isso tem que estar de uma forma consistente apresentado em todas as páginas do site. Uma outra coisa que a cartilha coloca é que as páginas e serviços mais utilizados precisam estar visíveis, em local de fácil acesso e fácil visualização. Então, aqui, ó, isso é bem claro nesse portal do Governo do Estado de São Paulo. Você tem um link ali, em cima de Governo, Empresas e Cidadãos, os mais acessados, né? Então, as áreas e serviços mais acessados estão aparecendo de uma forma clara no design visual. Ainda nessa parte de contexto e navegação, a parte de download de formatos especiais de arquivo, como PDF, Word. Ora, formato Word e formato PDF são formatos proprietários. Às vezes, alguns formatos proprietários, esses e fora esses, precisam de plugins especiais para abrir. Tá? Então, isso deve ser evitado. E se tiver, é preciso ter descrições precisas do que vai acontecer se você clicar ali, como você deve baixar determinado plugin, baixar determinado visualizador, para que isso possa ser instalado e visto, né? E isso nem sempre acontece. Você vê por aí pelos sites de organizações públicas que isso não acontece. Ok. No IBGE, isso também aqui é um exemplo onde isso não acontece no portal do IBGE. Que você clica ali em estatísticas do século XX, tem um terceiro link ali, escrito publicações em PDF. E abre o livro, que tem 557 páginas. Ora, esse livro é pesado. Ele tem capa, ele tem imagem, fotos, gráficos. Então, até ele abrir, a pessoa ela pode se perder ali naquela navegação. Tá? Então, o ideal é que tivesse no link uma informação do que ela vai abrir, quantas páginas tem o arquivo, qual é o peso daquele arquivo e qual é o tempo estimado de download daquele arquivo. Tá? Então, todas essas informações já deveriam estar logo no link, porque senão a pessoa abre, pode demorar o download, como no caso aqui, demora, são 557 páginas, e a pessoa pode acabar achando que o computador travou, que deu algum problema no download. Esse é um outro problema que tem no site do IBGE, que está escrito, tem um determinado edital, aí tem lá, para abrir os arquivos PDF é necessário instalar o plugin. Caso você não tenha esse software, utilize o link que se encontra na página, nessa página aí, para fazer o download. E cadê o link aí para o PDF? Não existe, simplesmente esqueceram de botar, né? Então, esse é um caso, é outro caso, em que deve ser evitado esses arquivos que são proprietários ou que exigem plugins especiais. Okay. Ainda na parte de contexto e navegação, questão de janela pop-up e questão de abrir outra janela, outra seção de browser em cima da janela anterior e assim sucessivamente, né? É uma coisa que deve ser evitada também. Vamos lá? Então, aqui, por exemplo, no site Clima Tempo, você entra para verificar uma determinada condição do tempo em determinada cidade, já aparece logo um pop-up publicitário, né, impedindo, vamos dizer assim, você de ter um acesso direto àquela informação. No IBGE, isso também acaba acontecendo, em alguns casos, que aparece essa janela, essa publicidade pop-up, que a cartilha do governo federal diz que deve ser evitada. Além disso, se você entra no portal do IBGE e clica ali nos resultados do Censo Demográfico 2010, né, resultados do Diário Oficial, vamos lá. Olha o que acontece, vai aparecer uma outra seção do browser, uma nova janela, por cima. E se você continuar navegando e clicar ali no Notícias, IBGE divulga o resultado da coleta, olha o que vai acontecer. Uma nova janela vai abrir, uma terceira janela. Então você, navegando buscando uma informação no mesmo tema, na mesma linha de raciocínio, você abre 3, 4, 5 janelas, uma em cima das outras, e o usuário normal,
Eu, você, talvez não, mas o usuário comum, o cidadão, ele se perde com isso. Que qualquer lugar que ele clica fora aí da onde devia, uma janela some e vai para baixo da outra, vai para trás, e ele acha que simplesmente desapareceu, sumiu, travou, parou de funcionar. Okay. Formulários são um capítulo à parte. Tem uma série de dicas sobre como trabalhar formulário nessa cartilha, né? Indicar os campos que são obrigatórios, os que não são, comunicar os erros do formulário, se o usuário realizou algum erro preenchendo o formulário, ele deve ser explicitamente comunicado no topo do formulário e com uma cor em destaque. Tá? A carga de informação é uma outra questão que deve ser considerada. Então, a carga de informação é a soma de todos os links, textos, ícones, funcionalidades e cores que aparecem numa determinada página. Tá? Então, o que acontece? Essa carga de informação ela tem que ser dosada, porque o ser humano, ao interagir com um computador, com um site, o ser humano ele usa a sua memória de curto prazo. E a memória de curto prazo humana é uma memória deficiente, é uma memória limitada, muito limitada. Então, se você der uma carga de informação muito grande, como geralmente pode acontecer numa homepage ou numa outra página, isso não é adequado e o cérebro humano vai deixar de processar algumas dessas informações, ele vai ter problemas na navegação. Né? Então, quais são as indicações da cartilha? Eliminar tudo que não é necessário, né? E evitar essa tentação de tornar, por exemplo, a página inicial, a homepage, mais atraente, entre aspas, entulhando ela de informação. Né? Tem que tomar cuidado com isso. O Google, por exemplo, ele conseguiu grande parte do seu sucesso ao fato de que a home do Google era limpa, era um design totalmente minimalista. Então, outros elementos de informação também podem ser eliminados, como banners, fundos excessivamente coloridos devem ser decorativos ou berrantes, devem ser evitados. Tem que tomar cuidado com banners. Muitos ícones também devem ser evitados e os ícones devem ser testados antes de ser usados, né? E elementos estéticos sem função específica para a informação também devem ser evitados. Em vez de colocar fios, cores e tarjas, etc., vinhetas, separadores, é preferível o espaço em branco. Então, uma outra questão que diz respeito à carga de informação é você evitar que durante a navegação, durante determinada tarefa, o usuário tenha que recorrer à sua memória, ao seu raciocínio, como, por exemplo, fazer cálculos ou fazer conversões de medidas, valores e dados. Eu uma vez fiz um teste de usabilidade com o Sidra, que é um banco de dados do IBGE, vocês devem conhecer, e busca lá determinado dado populacional. E o usuário, para chegar naquela resposta, ele já estava usando um computador, já estava usando um banco de dados. Não é qualquer banco de dados, é o banco de dados do IBGE. E para chegar na resposta, ele teve que colocar um papel, assim, lápis, e fazer uma conta na mão, no papel e lápis. Ou então pegar na pasta dele uma calculadora e colocar para somar, terminar de somar. Então, é uma coisa que vem nesse sentido, né? Evitar que os usuários façam cálculos mentalmente ou diminuir essa carga do overload para o usuário. Okay. Então, o usuário não deve, durante uma interação, ter que memorizar dados, e um exemplo disso é memorizar números de protocolo, né? Se o cara receber um número de protocolo, esse protocolo ele deve ser enviado para o e-mail dele, né? E não imaginar que ele vai ter que memorizar esse número e muito menos pegar determinada informação e ainda para utilizar ela em outra tela durante a interação.
Uma coisa que acontece muito com alguns projetos de websites é você tirar a autonomia do usuário, você tira o controle. O controle de determinada interação, o controle da tarefa, tem que estar totalmente nas mãos do usuário. Então, o que acontece? Ele tem que ter autonomia na utilização do site. E para isso, para dar essa autonomia aos usuários, existem todos aqueles controles do browser, todos aqueles botões do browser, ir para frente, voltar, fazer isso, fazer aquilo outro. Existem alguns projetos de site que retiram intencionalmente esse controle do browser lá de cima. Então, isso não é uma coisa adequada. Vamos lá. Né? Então, por exemplo, a função do navegador, o botão de back, o botão de voltar, né? Isso é uma coisa que não deve ser retirada do usuário. Vamos lá? Então, aqui, por exemplo, tem uma área do portal do IBGE, que vocês devem conhecer, que é o países arroba, onde ele já avisa, ó, o site países arroba abre uma nova janela para maximização da área disponível. Caso o seu browser possua bloqueador de pop-up, desabilite-o. Aí olha o que acontece logo em seguida. Ele vai abrir um janelão para o países arroba e vai retirar lá de cima todos os controles que são controles padrão do browser, né, do Internet Explorer nesse caso aí. Então isso não é adequado. Isso para um site de organização pública é colocado pela cartilha como algo que não é adequado, ou seja, retirar o controle da navegação do cidadão. O bom aí é que pelo menos ele avisa que vai fazer, porque tem uns que nem avisam. Autonomia, e uma outra questão que vai nessa linha é aquelas na linha da autonomia do cidadão, é não usar expressões como compatível com, melhor visto nessa resolução ou naquela. Você vê aqui no BME, tem ali, é um exemplo, isso é muito comum, isso era muito comum nos sites que eram realizados na década de 90, até o iniciozinho na década do iniciozinho de 2000, mas principalmente da década de 90, em que tinha esse problema de resolução do BAL. Então tem lá, otimizado para uma resolução de 800 por 600 ou superior. Mas isso para um site de organização pública não é adequado. Por quê? Porque os sites da organização pública, eles precisam ser acessíveis em qualquer dispositivo, qualquer tela, qualquer monitor, seja dispositivo móvel ou não. Tá? Então isso não é considerado aconselhável. Uma outra questão também tem a ver com a autonomia do cidadão e o controle do cidadão na utilização da interface, é você permitir que textos, documentos, notícias e tal possam ser selecionados e copiados. Por quê? O cidadão só pode ter acesso a determinada informação se ele puder se apropriar daquela informação. Ele precisa trazer aquela informação, ter aquilo para ele, para poder utilizar. Tá? Então, isso é uma outra questão que é colocada como recomendável. Aí um outro exemplo. Tá? Tem que tomar muito cuidado com ações do software ou do browser que determinam a execução de determinados softwares sem o usuário solicitar aquilo antes explicitamente. Tá? Então, uma das recomendações nesse ponto é você não ter na sua página plugins autoinstaláveis, nem nada, nem nenhum componente autoinstalável. A pessoa entra na página e começa a rodar coisas e instalar coisas por trás no seu computador sem o cidadão ter solicitado. Né? Gestão dos erros é uma questão importante também, em termos de usabilidade. Você sempre fornecer mensagens de erros que sejam orientadas às tarefas específicas, que sejam mensagens de erro simples, construtivas e que sejam voltadas para a correção daquele erro. Tá? Isso caso aconteça algum erro. Isso aqui é um exemplo típico de uma péssima mensagem de erro que acontece no Lotus Notes. Você entra lá, acontece algum erro e o Lotus Notes manda a seguinte mensagem de erro.
campo, dois pontos, dólar abstract, dois pontos, tipo de dado incorreto para o operador, ou a função arroba, dois pontos, texto, esperado. Vocês entenderam alguma coisa? Sabem como se recuperar de um erro aí? Não dá para saber, né? Então, uma péssima mensagem de erro. Aqui já uma mensagem de erro razoável do Firefox, onde ele não imputa a culpa do erro ao usuário, né? O erro é assumido pelo software e dá ali uma série de orientações construtivas do que o usuário pode fazer para se recuperar daquele erro e o Firefox voltar a funcionar. Então ele diz lá as orientações, né? Na parte de design, também design, programação visual, design de interface, é outra área que deve ser abordada, que é abordada na cartilha, né? Então, sempre evitar letras muito pequenas, evitar misturar fontes de letras de uma forma inadequada ou confusa, evitar letras que, em vez de você colocar a fonte na tela, você coloca uma imagem, por exemplo, GIF ou JPEG, apresentando aquele texto, né? É preferível você colocar fonte mesmo. Tá? A questão do contraste visual, figura e fundo, que pode dificultar a leitura do texto para idosos, para deficientes e até para pessoas comuns, né? E evitar tipo de letra muito rebuscado que possa causar uma baixa legibilidade. Vamos lá? Então aqui é um exemplo em que você tem ali o texto ele está encapsulado numa janela dentro do site. Para você obter aquele texto, você tem que percorrer aquele scroll ali vertical, né, para você ter acesso ao texto todo. Isso é mostrado pela cartilha como uma forma errada, vamos dizer assim, de se apresentar a informação textual, né? Então, ter sempre uma preocupação que o texto apresentado visualmente, diagramado visualmente, ele precisa ser agradável de ser lido, né? Então, cuidado com linhas de texto que são curtas demais ou longas demais. O espaço de entrelinhas pode estar muito apertado ou muito aberto. A mudança de parágrafo precisa ser clara, bem definida, né? O tamanho de letra precisa ser adequado. Aqui vocês veem um caso do portal IBGE, no Estatísticas do século XX, em que o tamanho da linha é enorme, né? Dificulta a leitura, né? E chega até a sair para fora, porque você entra ali naquele site, ele te abre uma janela, em cima da janela anterior, né? E o tamanho da linha chega a não caber na janela que é aberta, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Esse no site do portal do governo de São Paulo, você tem ali uma linha branca, no fundo branco, com um outline e ainda é dado uma sombra por trás para dificultar ainda mais a legibilidade, né? Isso aí qualquer estudante de design do primeiro semestre sabe que isso aí você não pode fazer, né? Que isso é uma coisa errada em termos de você garantir a legibilidade do texto, tá? No portal da Caixa Econômica tem uma coisa legal que vocês já devem ter visto, que é um mecanismo ali em cima no alto à direita em que você aciona diversos corpos, diversos tamanhos de fonte. Assim, a pessoa que é idosa ou deficiente visual, ela pode aumentar o tamanho do corpo do texto, garantindo mais legibilidade no portal. Isso é uma coisa bacana. Agora, não é a mesma coisa que acontece nesse site do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, porque eles têm lá o botão de acessibilidade. Só que na hora que você clica na letra maior, em vez do tamanho do corpo aumentar, dá um zoom na janela, a janela toda do site aumenta, inclusive o site sai para uma parte grande do site ele fica invisível, ele sai para fora da tela do computador. Então é uma interpretação errada do que é colocado como recomendação pela cartilha, né? No design também você tem
diversas formas de você apresentar, alinhar e diagramar um texto. Ele pode ser diagramado somente, alinhado somente à esquerda, ele pode ser blocado quando ele é alinhado à direita e à esquerda ao mesmo tempo, e ele pode ser centralizado ou justificado quando ele fica baseado num eixo vertical no meio do bloco de texto e simétrico, tanto para a esquerda quanto para a direita, que é aquele última forma de alinhamento lá. A que é colocada como recomendável pela cartilha é a primeira, tá? É a recomendável para os websites. A segunda, que é o alinhamento justificado ou blocado, cria uma série de aberturas indesejáveis que estão marcadas por essas áreas amarelas aí, que afastam, numa determinada linha, afastam uma palavra da outra para forçar o alinhamento tanto à esquerda quanto à direita. Isso não é adequado. E a última também não é adequada, você centralizar, você tem uma legibilidade piorada se você centralizar o alinhamento. Tá? Então aqui você vê que a maior parte dos sites de governo federal utilizam um alinhamento à esquerda, que é o mais adequado. Mas aqui nesse site do TSE, por exemplo, vocês estão vendo logo ali na primeira notícia, na área de destaque, o título e o subtítulo da notícia estão alinhados pelo centro, né, estão centralizados, e o primeiro parágrafo da notícia está blocado. Né? Então não existe ainda uma forma muito consistente de aplicação dessas recomendações. Vamos lá? Isso aqui é aquilo tudo que não se deve fazer, né? Utilizar uma fonte de baixa legibilidade, que é aquela fonte ali do terceiro e quarto parágrafo, né? Legibilidade é péssima, uma fonte esquisita, principalmente para leitura em tela, porque não é toda fonte que pode ser usada para tela, e em cima também uma leitura péssima, legibilidade muito ruim, quando você coloca todo o texto inteiro em caixa alta, em letras maiúsculas. Tá? Isso também é criticado pela cartilha. Né? O design ele deve respeitar a capacidade de conexão, né? Porque muitos cidadãos ainda estão trabalhando com conexão de escada, e mesmo na banda larga você pode ter uma velocidade lenta em algumas ocasiões. Em instituição educacional, você tem um compartilhamento muito grande, né, um número muito grande de pessoas compartilhando uma conexão, então a velocidade da banda larga cai muito. Tá? Então, isso vai obrigar o designer a fazer um tratamento adequado em todas as imagens, todas as animações, e vídeos, etc., para diminuir o tempo de carregamento da página. Né? Isso exige um trabalho específico aí, nesse sentido, pelo design. Né? E plugins e multimídia precisam ser utilizados de uma maneira consistente. Né? Multimídia pode ser muito bom, flash e tal, mas eles exigem plugins específicos e nem sempre o usuário sabe baixar e instalar esses plugins, e até algumas empresas e instituições públicas, como por exemplo o próprio IBGE, bloqueia muitas vezes o seu proxy e tal, bloqueiam a instalação de plugins desse ou daquele aplicativo, como inclusive do Flash. Né? Então, olha só, aqui no Brasil 500 anos, que é do site do IBGE, do portal, tem lá um aviso dizendo que precisa instalar o Flash. Aí tem lá entrar, ok? Aí, se você clica lá no link dizendo que tem que instalar o Flash, ele manda lá para o site da Adobe dizendo que vai instalar o Flash Player. Aí quando você vai instalar o Flash Player, tem lá uma série de avisos. Olha, dependendo das configurações de segurança, você pode ter que ter algumas etapas especiais. Aí tem lá etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Não é tão simples assim, né? Para um cidadão comum percorrer todas essas etapas, desabilitar configurações de segurança, instalar ActiveX, etc.,
Isso são passos que não são tão simples para um cidadão comum, né? Uma outra coisa que o design deve se preocupar é com a questão de animações, né? A animação ela pode ser um excelente recurso para apresentar determinada informação, para explicar, né, o que está acontecendo. É um excelente recurso, inclusive para nós que trabalhamos com informações demográficas e estatísticas e populacionais. Mas a animação precisa ser usada com bom senso, sempre com bom senso, né? O mau uso da animação é mais comum, né? Então é preciso evitar animações que fiquem se repetindo o tempo todo, que isso irrita profundamente, né? E é preciso dar sempre ao cidadão a possibilidade dele controlar o play da animação, né? Se a animação vai começar a acontecer e quando ela vai ser desligada. Esse controle precisa estar nas mãos do usuário, né? E você tem a questão clássica dos banners, né? Muitos portais têm aquela última coluna aqui, que é uma carreira aqui enorme de banners, né? Todos em looping, todos fazendo uma série de movimentos que não acabam nunca. E isso o que gera no usuário? Isso gera um sintoma típico, né, que já foi identificado, que é cegueira a banners. A pessoa simplesmente ela olha para a página e ela ignora toda a coluna de banner. Pode ser o banner mais importante, mais bonito, né, e mais criativo que existe. Pelo simples fato de estar animado, a pessoa não vai nem sequer olhar para aquele banner, quanto menos clicar no banner. Isso isso é a chamada cegueira a banners, né? A parte de redação também é uma parte que a cartilha aborda, embora exista uma cartilha específica para a redação, né? Então aqui só para citar alguns exemplos, colocar sempre uma ideia por cada parágrafo, separar bem os parágrafos, uma ideia por parágrafo. As informações mais importantes de determinado texto tem que estar nos 2 primeiros parágrafos, tá? O texto precisa estar dividido em tópicos. Você tem que colocar sempre o texto em pequenas unidades, utilizar pequenos parágrafos, utilizar subtítulos e utilizar listas. Os títulos precisam ter destaque e serem informativos. O título precisa ter uma informação relevante espelhando o que é o conteúdo daquele texto, né? O título precisa estar identificado visualmente. O título da página precisa estar lá em cima naquela parte azul da janela do Windows, lá em cima, né? Então são coisas que a cartilha coloca, né? E evitar, por exemplo, utilização de siglas e termos muito técnicos nos textos, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, no portal do IBGE, tem 2 siglas que são coisas que só quem é do IBGE entende, BME e CIDRA. E já foi pior, porque agora, se você bota o mouse em BME, pelo menos aparece o que é BME, Banco Dimensional de Estatísticas, num pop-up quando você coloca o mouse em cima do link. Mas nem sempre foi assim. CIDRA, a mesma coisa. Antes, há alguns anos, só aparecia aquela palavra CIDRA, mas você não tinha nenhuma explicação sobre o que era CIDRA, sobre o que é BME. Metadados também, ali embaixo do CIDRA, a pessoa olha ali, metadados, o que é metadados? Metadados pode ser qualquer coisa pode ser metadados. Outra coisa num determinado texto, você utilizar palavras em destaque, tá? Utilizar negritos, dando ênfase nas palavras que são mais importantes do texto, né? Aqui um contra-exemplo, tá? Você tem um texto enorme, com linhas enormes, o texto é totalmente homogêneo. Além de ser com letras pequenas e linhas enormes, aquele texto não tem nenhuma palavrinha em destaque em cada parágrafo, né? Um texto totalmente cinza e homogêneo. É um contra-exemplo disso que a cartilha está apresentando. Tem mais recomendações aí, no caso, na cartilha de redação para a web, tá? Que também pode ser baixada no mesmo local. Foi feita até por um
conhecido meu, o Bruno Rodrigues, que redigiu essa cartilha. E consistência em familiaridade é usar sempre convenções, sempre aquilo que já é convencional, já é esperado num website. Né? Os links têm que estar sempre sublinhados, a caixa de busca, o lugar padrão para aparecer a busca é no canto superior direito, o logotipo ou o nome do sítio ou da instituição precisa estar no canto superior esquerdo, né? E o logotipo que está da instituição no canto superior esquerdo funciona sempre como um link para a primeira página do portal. Tá? Esses são alguns padrões que a web já cristalizou e que precisam ser utilizados. Aqui é um caso em que não existe essa consistência no portal do IBGE. Ali o link está sublinhado em letras pretas. E na mesma página, embaixo, você vê que o link aparece não sublinhado e em letras vermelhas. Então não existe uma consistência, uma padronização do que é link e o que não é link. Né? Isso na primeira página do portal. Né? Então sempre buscar consistência e familiaridade. Né? E focar nas tarefas que os cidadãos querem completar no determinado portal. Né? Então, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, você abre, você tem ali os serviços focados nas tarefas que o cidadão quer encontrar e completar naquele sítio. Ele quer o quê? Ele quer ver se ele tem multa, ele quer ver se ele perdeu ponto na carteira, ele quer renovar a sua carteira, ele quer fazer licenciamento. Então, focar na tarefa, no objetivo do cidadão. Tá? Tudo isso que a usabilidade coloca, óbvio, que traz alguns investimentos durante o processo de desenvolvimento de um site ou portal, mas também traz retorno. Né? Retorno seria vantagem competitiva, redução do tempo de projeto, menores custos de suporte e de manutenção, redução dos custos de treinamento e até menores custos de desenvolvimento. Né? Cartilha toca também nessa questão do custo de um projeto na usabilidade. E a cartilha também toca nesse assunto, que é a avaliação da usabilidade, e mostra alguns métodos de avaliação de usabilidade. Eu vou passar agora aqui a palavra para a Patrícia, que a Patrícia vai mostrar para a gente como que um dos métodos de avaliação de usabilidade, que é o teste de usabilidade, está sendo adaptado e flexibilizado para a nossa avaliação dos dispositivos móveis de coleta de dados, que tem sido realizado aqui por mim e pela Patrícia no IBGE, junto ao desenvolvimento do aplicativo da PNAD contínua. Tá? Obrigado, então. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês um trabalho que a gente fez aqui no IBGE, na PNAD contínua. Pode? Tá, vou falar. Tá. Bom, por que a gente escolheu a PNAD contínua, né? A PNAD contínua é uma pesquisa nova aqui no IBGE, ela não é oficial ainda. Ela está sendo testada dentro do Instituto, mas ela mesmo assim está indo a campo. Então, foram desenvolvidos vários sistemas para essa pesquisa. Foi desenvolvido um sistema para acompanhamento da coleta, um sistema para o PDA e outros sistemas para carga e descarga de informações. Então, a gente escolheu a PNAD contínua porque, por estar nesse momento testando metodologia, testando sistema, a gente também quis testar o nosso método de usabilidade nessa pesquisa. Bom, e o IBGE ele tem investido muito em mobilidade. Né? Ultimamente, ele tem algumas pesquisas dentro do Instituto que já usam PDA, e ultimamente o censo foi bastante investimento. Né? Então, a gente resolveu pegar o sistema da PNAD contínua que roda no PDA, visando verificar a usabilidade desse PDA. Bom, então, como eu falei, a gente quis pegar os testes de usabilidade tradicionais que são usados em campo para a gente poder adaptar ao contexto do IBGE. Então, a gente pegou o sistema da PNAD no PDA para a gente poder testar esse sistema e verificar se ele estava de acordo com as necessidades do usuário.
Bom, e aí a gente começou a estudar o PDA, né? O PDA ele tem a facilidade de ser da mobilidade, ou seja, a pessoa pode usar o PDA na rua, pode caminhar com o PDA, mas ela também tem esse problema. Isso também é um problema, porque ele é pequeno. Então, a tela é reduzida, o teclado é reduzido, então é muito difícil de você usar o PDA, né? Então, a gente verificou isso. E tem outro problema. Quando a pessoa utiliza um dispositivo móvel, ela costuma se desconcentrar muito. Ou seja, quando a pessoa usa um computador, ela senta e se concentra naquele computador. Com o dispositivo móvel, várias coisas acontecem ao redor dela. Então, ela tem a tendência de se desconcentrar muito. Então, a gente também estudou esse fato. E, além disso, né, os entrevistadores, eles, quando vão para a rua, eles suportam o clima, né? Ou seja, está calor, está frio, está chovendo. Isso tudo pode atrapalhar o trabalho dele. E outra coisa também importante é quando qualquer dispositivo móvel, a maioria das vezes ele é utilizado na rua, em ambientes externos. Então, as cores também do sistema, elas atrapalham, porque quando bate o sol, vocês vão ver depois em umas fotos, quando bate o sol, fica com dificuldade de verificar na tela do PDA. Então, isso aí é que entra a importância da usabilidade, né? A gente, com todos esses problemas que já tem usar um dispositivo móvel, o sistema que roda no PDA tem que ser bem simples, bem fácil, com boa usabilidade. Então, tem alguns autores que citam a importância da usabilidade, né? Se o sistema é fácil de usar, o usuário vai ter mais produtividade, vai aprender mais rápido e não vai esquecer de usar o sistema, como usar o sistema. E alguns autores são até mais enfáticos, dizendo que a usabilidade em dispositivos móveis ela é essencial. Bom, e aí esse tipo de trabalho, né, um projeto centrado no usuário, que você pega o seu usuário, ele é o centro do teu trabalho, né? E ele tem essa visão, né? Ele tem esse ciclo contínuo, né? Você identifica os requisitos do usuário, as necessidades do usuário, você prototipa, você faz o trabalho, testa, e depois você vai avaliando e refinando, né? O nosso trabalho aqui, a gente já fez 2 voltinhas já, né? O nosso da PNAD contínua. Nós já fizemos a primeira volta, implementamos e depois testamos de novo. Bom, então o nosso trabalho ele foi dividido em 6 etapas, né? Eu vou mostrar para vocês cada etapa e o que a gente pegou de informação nessas etapas. A primeira etapa, a gente teve que estudar um pouco mais de usabilidade, mas focando em dispositivos móveis. A gente estudou mais o manual da PNAD contínua, né, para poder entender como é que é a metodologia, as perguntas. E a gente também viu como o IBGE aborda o informante. Tem um vídeo que tem lá no site do IBGE, e ele mostra como você consegue as informações do informante, né? E a gente estudou também sobre CAP, que é esse método de coleta de dados, que é uma entrevista apoiada por um computador. A segunda etapa, a gente foi para a rua com o usuário. A gente queria ver como é que o pessoal do PDA, né, o pessoal que usava o PDA, como é que eles usavam o sistema. Como o sistema podia ajudar, como o sistema atrapalhava, né, de repente. Então, a gente queria ver como é que era o trabalho. Porque a gente viu que com essa etapa, a gente começa a raciocinar que nem um usuário, né? A gente começa a ver os problemas do usuário. Porque quando a gente está aqui dentro do escritório, a gente desenvolve sistemas e a gente, às vezes, não tem aquela visão que a pessoa tem na rua. Então, ele tem um treinamento e, às vezes, ele não usa daquele jeito que você treinou ele, porque às vezes ele tem muita dificuldade para usar daquele jeito. Então a gente foi isso. Aí nós fizemos 3 visitas a campo, né? Primeira etapa, a gente foi para o Leblon em março, né? E depois nós fomos para outros bairros. A gente foi para o Encantado, Piedade, Bom Sucesso e Higienópolis. Em agosto, na segunda etapa, nós fomos para Tanguá. Por que a gente escolheu o Leblon, né? Porque os usuários dizem que uma área nobre ela tem dificuldades, é mais difícil, né, de entrar, né? Então a gente queria ver como era a dificuldade deles para entrar numa área nobre. Depois nós fomos outro dia lá no Encantado, Piedade, Bom Sucesso e Higienópolis para ver como é que era uma outra área urbana. E Tanguá, ela é uma área urbana, mas ela tem características totalmente rurais. Então a gente queria ver também como é que era o acesso do pessoal do IBGE a essas áreas. Então, são muitas fotos, né, gente? Então eu vou mostrar só uma delas. Pode ser a segunda. Bom, essa segunda fase aí, a gente foi lá para Tanguá. Né? Então, Tanguá, para quem não conhece, é um município do lado de Itaboraí. Então, a gente pegou lá a ponte, né? Aí chegamos na agência do IBGE, lá em Itaboraí. E aí o chefe da agência veio receber a gente, né?
E aí ele mostrou lá o escritório dele, né? Eles gostam de mostrar o trabalho deles, né? E a parte de trás da agência, a parte da frente da agência. Aí é bom que a gente chega lá, a gente vê exatamente como é que é o trabalho do usuário, né? E aí fomos para o setor, né? Pegamos a estrada. E aí começou a mudar a fisionomia, né? Como é que era o local, né? Começou a ver aquela área mais rural. Esse mercado era a entrada para o setor. E aí não tinha asfalto, né? E a gente começou a ver que mudou a característica. Tinha carroça, né, na rua, né? E essa é a paisagem do local, né? Essa é a paisagem. Então, trator, né? O meio de transporte era trator. Então, aí o entrevistador achou uma pessoa, né? E eu não sei como é que ele conseguia se achar ali, né? Aqui ele estava entregando o diário do uso do tempo para o informante. E é muito difícil mesmo chegar lá, né? E aí ele conseguiu achar uma outra casa, mas essa casa estava abandonada. Ele tinha que entrevistar o pessoal dessa casa, não conseguiu, porque estava abandonada. Achou outra casa e chegou lá para poder entrevistar. Achou, entrou na casa do moço, se apresentou, né? E primeiro problema que ele viu, né? O PDA no sol, ele não conseguia ver nada. Aí ele pediu para ir para a sombra, começou a entrevista. Ele fala muito assim, à vontade, né? Ele tenta botar a entrevista bem à vontade, para a pessoa se sentir à vontade para responder, né? Então, outra coisa, o vizinho veio também para ver, né? Porque as pessoas ficam curiosas de saber quem são aquelas pessoas que estão ali. A filha veio também para ver. É um acontecimento, né? Então, ele começou a explicar detalhes da pesquisa, né, para a pessoa. E achou outra casa, se aproximou da casa. Mais uma vez, o problema do PDA no sol, né? Ele tem dificuldades. Achou o dono da casa, pediu para ir para a sombra. Começou a entrevistar o informante. Continuando a entrevista, a gente acompanhando tudo, verificando tudo, anotando tudo, né? E isso aí é um pouquinho do lugar, né? O ônibus aí passava de hora em hora, né? Quando passava, né? E aí, quando nós fomos embora, nós vimos naquele fim do mundo, né? Passou a recenseadora do IBGE para fazer o censo no local, né? Então, assim, essa fase é muito importante, porque você vai realmente ver como é que é usado o sistema, né? E você vê que algumas coisas que você projetou não estão funcionando bem, né? Bom, e aí a gente tinha que selecionar as pessoas para poder fazer o nosso teste, né? Então, nós criamos um questionário para saber o perfil do entrevistador da penagem contínua. Nós colocamos esse questionário no sistema da penagem contínua, ou seja, a pessoa chegava lá, o entrevistador chegava lá para fazer a carga do PDA dele, e esse questionário aparecia na tela. E aí ele perguntava qual o seu nome, qual a sua idade, escolaridade, para a gente poder fazer um perfil do entrevistador. E aí perguntava se ele gostaria de participar desse trabalho com a gente. Ele ficou um mês, mais ou menos, no ar. Então, na primeira fase, e a segunda fase, né? Então, a primeira fase, 57 pessoas responderam, na segunda, 25 responderam. Teve essa queda, né? Porque na segunda fase, algumas pessoas já tinham respondido, né? E a primeira fase e a segunda fase, metade das pessoas se candidataram para fazer o trabalho, né? E aí a gente pôde fazer o perfil do entrevistador. A maioria do sexo masculino, pessoal bem jovem, de 18 a 29 anos, pessoal fazendo faculdade e tinha acabado de terminar a faculdade, com experiência de informática, com mais de 5 anos de experiência, que eles diziam, tinham muita experiência, e com PDA há menos de 1 ano, ou seja, o tempo que eles estavam na penagem contínua. A gente pôde verificar como é que era o entrevistador da penagem contínua. E aí perguntamos para eles o que eles costumam usar de informática. E aí 100% internet, né? Então, com essa análise de perfil, a gente pode mostrar, por exemplo, a internet também, a gente perguntou o que eles costumam usar muito. Eles costumam usar e-mails, entretenimento, relacionamento, MSN, ou seja, é um jovem típico, né? Foi aí que a gente conseguiu ver que o nosso entrevistador da penagem contínua é o pessoal da geração Y, né? Que é o pessoal da geração internet. Ou seja, eles sabem tudo de internet, mas não sabem programação, entendeu? E aí a gente tinha aquela quantidade de pessoas que queriam se candidatar ao trabalho, queriam fazer o trabalho com a gente, mas a gente tinha que não podia entrevistar todo mundo. Então, nós selecionamos 5 pessoas só para poder fazer nosso trabalho.
Por que a gente selecionou 5? Nós nos baseamos nos trabalhos do Nielsen, que é um estudioso em usabilidade, que ele diz que se você fizer teste de usabilidade com 5 ou 6 pessoas, você consegue descobrir 85% dos erros do teu sistema. Então, a gente pegou a base nisso. Então, a gente partiu para as entrevistas. Começamos a chamar as pessoas, chamamos 5 pessoas, na verdade 6, né? Um para fazer o teste piloto e as 5 pessoas para fazer o nosso trabalho. Então, a gente criou esse nome, né? Entrevistas baseadas em cenários e tarefas. O que é isso? É um teste de usabilidade. Mas só que a gente criou esse nome entrevista, como era uma coisa nova no IBGE, a gente queria evitar gerar ansiedade. E como eles eram entrevistadores, eles estão acostumados a fazer entrevista. Então, para eles, aquele termo é um termo muito comum. Então, a gente queria evitar que eles iam ser testados, né? Eles poderiam pensar que iam ser testados, mas a gente, na verdade, ia testar o sistema, né? E por que cenários e tarefas? Com o que a gente viu na rua, nós criamos umas tarefinhas para fazer no nosso teste. E aí criamos os cenários, ou seja, por exemplo, um cenário seria, você chegou na casa da pessoa e viu que tem 3 moradores. E a tarefa, qual seria? Cadastre esses moradores no PDA, entendeu? Então, nós criamos esse nome para poder criar nossas entrevistas. E criamos 8 cenários e 8 tarefas para cada um. Desculpa, para todos eles. E aí começamos a fazer as entrevistas, né? Antes de fazer a entrevista, nós pedimos para eles assinarem um termo, porque eles iam ser filmados. Então, para direitos de imagem, a gente fez isso. Antes de começar também, a gente dava um questionário pré-teste, para poder saber um pouco mais do perfil da pessoa, entregávamos os cenários para a pessoa e falávamos com ela, olha, você vai ler esses cenários, vai falar em voz alta, porque a gente quer entender, quer ouvir o que você está pensando. E a gente observava, ficava do lado observando, anotando tudo. E depois que terminava, a gente fazia um questionário de novo para ele avaliar o aplicativo. E depois de tudo, fazia uma entrevista aberta. Era sempre assim, o protocolo era tudo esse. E no finalzinho a gente dava um docinho também, um chocolatezinho. Bom, então a média mais ou menos de 1h30, né, do trabalho. E a gente era sempre assim, o participante e 2 pesquisadores, eu e ele. E a gente às vezes convidava algumas pessoas para poder acompanhar com a gente, pessoal da equipe de desenvolvimento, outras pessoas que gostariam de trabalhar. E aí, o que acontece? Existem algumas empresas que investem em laboratórios de usabilidade, né? Por exemplo, ali nós temos uns exemplos ali. Tem um na Índia, aquele ali, o segundo é nos Estados Unidos, aqui na Espanha, na Inglaterra, fazendo teste de usabilidade com celulares, né? Ou seja, o laboratório de usabilidade, ele é composto assim, de 2 salas. Uma sala fica do lado de fora, o pessoal, os observadores olhando, e lá do lado de dentro fica a pessoa trabalhando com o sistema sendo filmada, né? Mais algumas fotos ali na Holanda, Áustria, Finlândia e aqui na Austrália e Finlândia e Áustria. A Áustria, por exemplo, está do lado de fora fazendo teste com celular, né? Então, como o IBGE não tem esse laboratório, né, a gente baseou em fazer um laboratório portátil. Como não tem esse tipo de trabalho aqui, né, a gente teve que partir para esse tipo de laboratório, que ficou mais ou menos assim. Nós pegamos um notebook e pegamos o PDA e conectamos no notebook. Então, tudo que a pessoa fazia no PDA aparecia na tela do notebook. E o notebook, por sua vez, ele filmava as reações do usuário. Tudo que ele estava fazendo era filmado. E aí, quando ele tinha algum problema, ele esboçava isso, né? A gente podia ver isso depois no vídeo. Esse era o vídeo, como é que ficava. Ou seja, a pessoa ia usando o sistema e do lado a imagem do usuário. Depois que a gente terminava tudo, nós pedíamos para avaliar o aplicativo, né? E, assim, algumas perguntas a gente fazia, né? Tipo, a avaliação do geral do aplicativo é boa, o que você acha e tal. Então, as pessoas iam respondendo. Então, quanto mais escuro, pior, né? Então, pelo que a gente viu, a avaliação do aplicativo ficou boa. No questionário, eles avaliaram bem. Mas aí, quando a gente foi avaliar o vídeo, a gente pôde perceber que muitas coisas aconteciam, muitos problemas aconteciam. Ou seja, o questionário ali, eles não estava batendo com o vídeo, né? Então, o que nós fizemos? Nós vimos todos os vídeos. Na primeira fase, nós vimos 48 gravações. Na segunda fase, foram 45 gravações. Cada problema que acontecia, a gente anotava. E aí, nós pegamos, mais uma vez, os trabalhos do Nielsen. E ele tem um trabalho que chama 10 heurísticas do Nielsen, que ele diz que são 10 regras para uma boa usabilidade. Então, cada problema a gente encaixava na heurística. Ou seja, esse problema está violando essa heurística, né? E a gente conseguiu adaptar todos eles a esses problemas.
Então, como eu falei, né, o questionário foi bem avaliado, né, o sistema foi bem avaliado, mas as imagens gravadas mostraram que vários problemas foram violados. Bom, e aí fizemos relatórios, né? Como eu falei, a gente pegou o problema, nós colocamos a heurística, que estava sendo violada, e colocamos um grau de severidade para ela. Ou seja, isso aqui era um problema emergencial, tem que ser consertado rápido, né? Do emergencial até o problema mais simples, né? E aí comunicamos os resultados. Fizemos várias apresentações. A primeira apresentação a gente fez para o pessoal do desenvolvimento, para poder mostrar uma coisa mais técnica, né? Mostrar os problemas, mostrar tudo para eles, e fizemos um relatório completo para eles. E depois apresentamos o auditório para o pessoal que estava ligado à pesquisa, ou seja, uma coisa menos técnica. Volta um pouquinho. Depois fizemos um relatório formal para a diretoria, né? E depois fizemos um relatório resumido para o pessoal do desenvolvimento, botando qual o problema pior, né? Maior incidência, para o de menor incidência. Bom, o que a gente concluiu com isso, né? O método a gente achou legal, né? Funcionou bem aqui com a gente. Ele é barato, não foi tão difícil de aplicar. E a gente pode também implementar esse método para a internet, para a intranet, para qualquer sistema aqui do IBGE. A gente pode, com isso, esse método, a gente pode observar o contexto do usuário, ou seja, o pessoal na rua. Isso é importante, né? A gente também achou fácil recrutar os participantes, ou seja, botando no sistema um questionário. Foi super simples. E quando a gente analisou o vídeo, nós detectamos muitos problemas. Então, foi legal por esse lado, né? Pode passar. E a gente pensou nesse trabalho sempre com a preocupação em deixar o participante bem à vontade, para ele não se sentir testado, né? E a gente viu que é legal também que a gente pode dar voz ao usuário final, porque ele se sente muito, muito bem dizendo as sugestões dele. Às vezes ele quer falar alguma coisa, você não tem como chegar nele. Então, esse momento é bom porque ele começa a dizer o que ele acha que é bom e o que não é bom. Bom, e o que a gente viu de desvantagem, né? Como a gente não tem o nosso laboratório de usabilidade, a gente não pode sair do ambiente. Ou seja, a pessoa tem que fazer o teste e tem que ficar do lado dela. Outra coisa também que deu problema é que a gente tinha os diversos níveis de ruído, que como não era uma sala isolada, né, acusticamente, então a gente tinha ruído nos vídeos. Outra coisa também, a gente fazia lá os testes lá na unidade, né, do Rio de Janeiro, e às vezes entrava alguém na sala oferecendo café, oferecendo água, né, às vezes entrava a pessoa dona da sala, né, então atrapalhava. E às vezes a gente fazia também, fizemos uma vez na agência do centro do IBGE, e tudo que a gente fazia, né, as pessoas em volta falavam, né, então atrapalhava um pouco. Mostrar para vocês um vídeo, é pouca coisa, né, uns vídeos. O primeiro vídeo era de como era o teclado antes. Então, quando a gente foi para a rua, nós vimos que aquele teclado não estava funcionando. Então, eles reclamavam muito e a gente mudou o teclado, implementou e fizemos de novo um teste. Está sem som, tá, gente? Ela vai tentar escrever alguma coisa ali, vai errar várias vezes e ela vai reclamar muito, né? Ela vai escrever um recado ali, né? Para telefonar quinta-feira, tal hora, né? E ela vai começar a errar, vai começar a ficar nervosa e vai pedir, eu não vou fazer mais, não quero fazer mais. Então, esse teclado ele foi reprovado pelo pessoal logo de início, logo na primeira vez, eles pediram para trocar esse teclado. Bom, já começou a errar, né? Aí ela fala assim, eu quero apagar só a última, né? E não tinha como apagar. Só tinha como apagar tudo. É uma pena porque não tem um som, porque ela reclamando que é engraçado. Aí ela começa a ficar irritada. Ela apagou tudo. Aí se irritou. Aí ela começa de novo. Agora, isso aí, a gente estava fazendo um teste, né? Sentado dentro do ar-condicionado, sentado na mesa e tal. Você imagina na rua, em frente ao seu informante, o informante, olha, tem que ir embora, está na minha hora. Né? Então, isso aí, ó, telonar, já escreveu errado. Aí vai apagar tudo. Telonar. Aí ela começa a se irritar, né? Ah, não, vai ficar assim mesmo, deixa para lá. Ah lá. Não, vai ficar assim mesmo. Enter. Aí a gente está do lado pedindo, não, você tem que escrever direitinho, escreve certo.
Aí ela tenta limpar, fazer um backspace, não consegue. Aí vai de novo, terceira vez. Tá. Então, isso é um problema que a gente viu na rua, realmente. Eles erram muito, porque tem que fazer correndo, né? O informante está na porta ali, tem que fazer tudo correndo. Então, eles erram muito. Então, a gente redesenhou o teclado. Bom, aí esse rapaz está fazendo um teste e ele começa a digitar. Olha, bem mais rápido, né? Tá mais rápido e tem como você limpar uma a uma. Fez um. Segundo, ele vai errar algumas coisas, mas vai consertar rapidinho. Limpou de uma vez, ele quis limpar tudo, né? Foi bem mais rápido. E eles elogiaram muito isso, gostaram de ser ouvidos, né? Da segunda vez que a gente fez o teste, eles falaram que foi super legal. E aí, isso aí não vai poder passar. Porque isso aí das cores é o seguinte, no início, todo o sistema era todo uma cor só. A parte dos questionários, né? Ou seja, a parte de trabalho é uma cor, a educação era a mesma cor. E a gente trocou, colocou cada parte do questionário de uma cor. E agora eles associam, eles sabem onde estão. Agora eu estou no questionário de trabalho. Agora eu estou em educação. Eles sabem direitinho pela cor, já associaram direitinho. E aí a gente apresentou esse trabalho em 2 congressos, né? O ENAMPAD, que foi aqui no Rio mesmo, né, em setembro, que é o congresso da administração. A gente já apresentou no IHC, em outubro, em BH. E agora vamos a Curitiba mostrar esse trabalho no Interaction South America. Passa mais uma. É isso, gente. Terminamos. E agora a gente está aberto para perguntas, comentários, sugestões e elogios. Não, isso fica para depois. Perguntas, comentários? Pois não? Alô. Boa tarde. Olha só, você mostrou um monte de questões aí do próprio site do IBGE, né? Como é que essa questão, assim, acho que a gente até conversa sobre isso às vezes, né? Mas como é que é o processo de você conseguir identificar um monte de problema, mas ao mesmo tempo ter que lidar com a estrutura organizacional, lidar com talvez um pouco de política do governo para mudar esses sites governamentais? Deixa eu falar primeiro, apresentar o Felipe, que ele é meu aluno lá da pós de design de interfaces, lá da PUC. Por isso que ele faz essas perguntas difíceis assim. Mas eu mostrei aí o portal do IBGE, porque o portal do IBGE é a área de web do IBGE que mais aparece, né? Que mais o cidadão tem contato, né? E mostrei alguns outros que são aqueles portais mais acessados de governo, de instituições públicas. TSE, Ministério da Fazenda, portal do Governo de São Paulo e, qual foi o outro? Caixa Econômica. Então eu utilizei aí, no caso, mais para ilustrar a cartilha e mostrar como a cartilha ela foi divulgada pela primeira vez, publicada há pouco tempo, né? Tem uns 3 meses só, ou 4 meses. Eu acho que as instituições públicas no Brasil ainda não tomaram uma consciência dessa importância da usabilidade, ainda não deu tempo dela ser absorvida. Até essa apresentação é um pouco nesse sentido. Enfim, tem uma série de questões aí. No caso do portal do IBGE, eu não posso nem dizer. Eu tenho a dizer o seguinte, ele já melhorou bastante com relação ao que era uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás. Mas ainda apresenta diversos problemas. Como eu não trabalho diretamente com o portal do IBGE, né, no caso, eu e Patrícia, a gente está trabalhando mais na usabilidade da PNAD contínua, que é a pesquisa, eu não posso responder sobre o portal do IBGE. Mas eu acredito que as coisas vão avançar, sim, a passos pequenos, em termos de usabilidade, né? A passos pequenos, com a divulgação dessa cartilha. Essa cartilha é uma primeira versão da cartilha, se vocês forem ver a cartilha ainda tem muitos problemas, ainda é muito superficial, se vocês forem ver, ali tem
está escrito que essa é a primeira versão da cartilha, que outras versões melhoradas e aprofundadas ainda vão ser, né, editadas nos próximos anos, né? E eu tive até a oportunidade de participar da revisão técnica do texto dessa cartilha, da primeira versão do texto dessa cartilha veio para mim e eu fiz uma revisão técnica. Cheguei a ter a oportunidade de corrigir, propus diversas correções e grande parte ou a maioria foram aceitas e apareceram já corrigidas na versão final da cartilha. E eu acho que isso aí é uma coisa que é um trabalho de formiguinha e vai passo a passo, levando em consideração também que a cartilha não é normativa, né? Ela não é uma norma que tem que ser cumprida, ela não é um regulamento que é obrigatório que seja cumprido, elas são apenas recomendações de boas práticas na área digital, né? Na área digital, na área de governo eletrônico, etc. Então, é super importante que até colocar, porque ela coloca em pauta na área pública, na área institucional do governo federal, né? E eu sei que você trabalha, inclusive, na Agência Nacional de Saúde. É por isso que eu estou perguntando. Tem essas questões todas lá dentro. Então, essa cartilha é legal por isso, por colocar em pauta essas questões de usabilidade na área pública pela primeira vez, né? É o primeiro passo. Então, acho isso muito legal, por todos os mesmo em detrimento de todos os problemas que a cartilha apresenta, que eu acho que ela é ainda superficial, né? E acho que ela tem muito a ser melhorada. Tá? Meu nome é Cláudio, eu trabalho na DPE, apesar de trabalhar com computação, estou alocado na DPE. Primeiramente, eu queria parabenizar essa questão de estar utilizando usabilidade e falar sobre usabilidade e empregar usabilidade em num setor que aqui no IBGE, numa instituição do IBGE, que a gente vê hoje. Eu já trabalhei, já fui professor de IHC em universidade, e você vê que lugares de excelência em computação se preocupam com usabilidade, e apesar de o Brasil ser bastante avançado nisso, em computação, mas a questão de usabilidade ainda está ficando em detrimento em relação a outras questões. E uma coisa que me interessa também, a gente falou aqui muito sobre a questão com softwares já com padrões já estabelecidos já de usabilidade em softwares convencionais, mas a gente aqui no IBGE, a gente vê que apesar de não trabalhar nessa área, a gente vê que trabalha com sistemas de informações não convencionais, por exemplo, o sistema de informação geográfica, a própria apresentação do @países, que aí eu acho que até na iniciativa de aumentar o escopo de visão, fala que tira os navegadores e tal, como trabalhar essa questão de sistema de informação não convencional para sistema de informação geográfica, questão para apresentar isso para o usuário de uma forma hoje mais relacionada com web, até a questão do Google hoje, o Google está se tornando um gerador de novas tendências para usabilidade em questão de softwares não convencionais. E eu queria ver como é que já tem alguma iniciativa do governo em relação a essa questão de usabilidade em softwares não convencionais, principalmente em questão de geográfico e extrapolação de mapas e tal. Quer responder, Patrícia? Não, eu acho que softwares não convencionais, a usabilidade ela é centrada, é um estudo que é centrado no usuário. Uhum. Então você precisa saber quem é o usuário que está utilizando aquele software, né? Se o software é convencional ou não, não importa, você tem que ver quem é o usuário final daquele software. No caso de um software de informação georreferenciada, né? Você citou até o caso do Países Arroba, você tem que ver quem é que utiliza o Países Arroba, né? É um profissional que tem um perfil mais estritamente técnico e avançado em termos de informações georreferenciadas ou de geociências, né? Esse é o perfil do usuário. Se for, aí você tem que testar a usabilidade daquele serviço para esse perfil de usuário, né? Ou será que aquele Cidades Arroba é utilizado pelo cidadão
comum por um cidadão que é estudante de segundo grau, de uma escola pública, estudante de ensino médio, né? De repente, se for esse o perfil do usuário, ou se for esse o teu usuário-alvo, você tem que desenvolver aquela interface visando ela ser bem utilizada por aquele usuário-alvo. Então, a questão de que o software é convencional ou não, não é bem a questão. A questão é você utilizar os princípios gerais de usabilidade, as heurísticas, e ver como é que eles estão funcionando para o usuário-alvo daquela interface. Se for um usuário de perfil técnico avançado, ele vai ter um tipo de necessidade. Se for um usuário, por exemplo, que é o cidadão comum, né, ou um estudante, ele vai ter outro tipo de necessidade, né? Então, cabe definir, como no caso ali ficou bem definido, no caso da Caixa Econômica e do Governo do Estado de São Paulo, né, quem é essa faixa, esse perfil de usuário-alvo. É o cidadão comum, é o governo, entendeu? São as empresas, é um usuário de perfil técnico mais avançado ou não, né? No caso da recomendação de usabilidade de não abrir a tela cheia retirando os botões do browser, é que o controle não deve ser retirado do usuário. Mas se você for ver, por exemplo, em outros serviços, como o próprio Google que você citou, Google Maps, ou no YouTube, por exemplo, que é vídeo, você tem a opção de abrir em tela cheia esses dois serviços. Só que essa opção está na mão do usuário, ele é que aciona, e não o dispositivo aciona sem ele pedir, né? Não sei, respondi? Não, tá ok. Mas uma coisa só adicional é a questão de você, na maioria das vezes, você, na busca de softwares não convencionais, você buscar novos mecanismos de interação, você acaba usando mecanismos através de novos plugins e tal. Isso acaba também trazendo isso e quebrando essa diretiva de utilização de plugins que pedem uma interação diferenciada. Controle de atividade. Ali no caso, a cartilha fala da informação básica do governo, né? Aquela informação primária, básica, essencial. Logo, se você tem um tipo de usuário específico, aí você tem que trabalhar para aquele usuário específico. Será que os geógrafos comuns, não é os geógrafos aqui do IBGE, mas os geógrafos que estão ali fora, será que eles sabem instalar plugins específicos ou não? Será que eles sabem baixar um plugin do Flash, um controle, ActiveX, alguma coisa específica, e instalar ou não? Aí cabe uma avaliação específica daquele perfil de usuário específico, né? Só para falar, né, no IHC que nós fomos, nós vimos uma palestra que mostra estudos novos nesses assuntos, né? Então, ou seja, às vezes você vê um gráfico, ou então números na tela que você não entende. Então, tem estudos agora que pegam esses números e transformam em figuras, para você poder entender melhor. Então, a ideia é sempre melhorar a interface com o usuário. Porque às vezes aquela informação ali, por exemplo, do IBGE, aquele bando de números assim, você não entende, de repente aqueles números sendo transformados em figuras, você consegue entender melhor, né? Então, eu não lembro como é que é o nome do site, mas era bem interessante esse site, que você pega informação... Não, era daquela Fernanda. Não, eu esqueci o nome, gente. Meniais. Então, você bota a quantidade de números ali, né? Então, de repente, fica mais fácil de você visualizar os dados com figuras. Ela mostrou várias figuras lá, várias informações que ela transformou em figuras que você, às vezes, a pessoa lendo um texto, um gráfico, você não entende e com a figura você consegue entender. Então, é legal também. Tem estudos já em relação a isso. Alô, sim. Cristiane daí, né? Primeiro quero parabenizar o trabalho apresentado, dizer a Patrícia que a sua dissertação já está pronta, falta só você escrever. Esse que é o problema. Falta só escrever. Esse que é o problema. Não escreveu não vale. Mas olha só, eu queria só te uma perguntinha.
Você no início disse, Patrícia, que vocês escolheram a PNAD contínua porque é um projeto ainda, não está implementado na casa, e que então seria possível utilizar essas recomendações de usabilidade que estão na cartilha. Como é que vocês vislumbram no futuro pesquisas já consolidadas, como a POF, SINAP? Na verdade, como é que a gente poderia introduzir essas recomendações em pesquisas já consolidadas? A gente, na verdade, escolheu a PNAD contínua porque ela estava em teste. Então, a gente queria também testar o nosso método. Entendeu? Então, a gente, como, de repente, uma pesquisa em produção poderia dar um problema maior, que a gente estava querendo uma coisa nova aqui no IBGE, em produção, às vezes, é mais complicado. Por exemplo, a PME. A PME, ela é contínua, ela tem um prazo muito pequeno. Então, a gente parar a pessoa, parar um entrevistador para fazer um teste com a gente, poderia gerar um ruído maior com o coordenador. Então, como a PNAD contínua, ela estava em campo, né? Apesar dela não ser oficial, ela estava em campo. Mas ela, como era um teste, a gente também queria testar. E a ideia da gente é já construir sistemas pensando nessas diretrizes, entendeu? A ideia é essa. A ideia é a gente pegar já e construir sistemas pensando nessas Tá, propostas. mas aí para construir, pensando na proposta, vocês tiveram todo um papel de etnografia, que é super interessante, realmente, uma corrente muito boa de pesquisa. Só que a etnografia, numa pesquisa que já está consolidada, como você disse, PNE já estava na rua, não teria como você observar. Então, assim, como é que seria essa introdução da recomendação, se a pesquisa ela é contínua, está na rua, não tem o tempo de avaliar, qual seria a opção que nós seríamos como desenvolvedores, né, como projetistas, de construir um sistema com o olhar do usuário. Na verdade, acompanhar o usuário na rua não daria problema, né? Isso aí a gente pode, a qualquer momento, chegar lá na unidade e acompanhar o usuário na rua, né? Mas o problema era trazer o usuário para cá e testar. Esse era o maior problema, né? Que a gente poderia gerar um problema, um ruído maior dentro da empresa, dentro aqui do IBGE, o coordenador poderia ficar, vai atrasar o trabalho e tal, era mais por causa disso. Né? E a ideia da gente, por exemplo, agora com a coleta de dados com o PDA, a gente já ia na rua verificar esses padrões, construir uma série de requisitos para que a próxima pesquisa siga aqueles padrões, entendeu? É mais para isso. Entendeu? Eu te respondi. Só o último que eu vou falar, tá, gente? Não, mas não sei se eu te respondi. A gente não queria pegar uma pesquisa em produção para ter depois, atrasou. Por quê? Porque fez o teste de usabilidade. A gente queria pegar uma pesquisa em teste para testar o nosso método também. Esse método de testar a usabilidade, na medida que você dá uma série de tarefas, que são tarefas comuns de campo, e testa como é que está sendo a eficiência no completar essas tarefas, aí a gente pode avaliar na prática e a partir daí elicitar uma série de requisitos de usabilidade. Aí sim, os requisitos eles vão sendo consolidados com uma série de testes e eles podem se transformar em recomendações, né? Esses requisitos da cartilha de usabilidade do governo federal, eles não apareceram do nada. Não foi alguém que sentou ali, criou e tal, Zé Arigó, Chico Xavier, nada disso. É uma série de, é um conhecimento sobre usabilidade que já vem de anos aí, de milhares de testes. Então são os testes de usabilidade que eles citam esses requisitos do usuário. Certo. Na última pergunta que ele respondeu aqui ao colega, ele enfatizou mais uma vez a questão de centrar no usuário. Não é? E aí você fez também um levantamento do perfil do seu entrevistador. Uma pesquisa de abrangência urbana e rural, não é, a nível Brasil, que não é o caso da PNAD contínua ainda. Mas vai ser. Como é que fica? Porque fica realmente difícil, porque embora seja mesmo a mesma área afim, você vai ter diferente nível de pesquisador. Né? Como é que a gente consegue chegar a um bom termo na hora de construir esse sistema com a recomendação? Por exemplo, a gente quando foi implementar a PNAD contínua, né, no meio do treinamento levantou um rapaz lá do Acre e falou assim, olha, lá no Acre a gente demora não sei quantos dias para chegar no lugar, porque tem que pegar um barco, não sei o quê. E a gente não tinha previsto isso no sistema, entendeu? Então, realmente, é um tipo de trabalho pesado, grande. E a gente não tem, às vezes, a oportunidade de ir em todos os lugares. Então, a gente tenta pegar, tentar, né, chegar no teu usuário, tentando ver o perfil predominante. A gente, no caso aqui, só teve a oportunidade de fazer no Rio de Janeiro por proximidade, né? Mas a ideia é, de repente, fazer, ou até teste de usabilidade remoto, né? Criar uma maneira de você fazer um teste
de repente, videoconferência, alguma coisa desse tipo, né? Porque realmente é o Brasil inteiro, né? Alô. Eu sou Solange, da DE. Vocês estão falando, então, que a metodologia da usabilidade sempre está focando no usuário, e aí a gente está numa fase de transição, né? Nós estamos com as gerações Y aí entrando no mercado de trabalho, ou até já no mercado de trabalho há algum tempo, a geração milênio, que está aí, né, nas escolas, e nós, da geração X, aqui, né, trabalhando. Quer dizer, nós estamos numa transição, são paradigmas que estão sendo quebrados e novos paradigmas ainda vão entrar. Então, usabilidade e usuário, a gente tem o usuário de 60 anos, a gente tem o usuário de 40, a gente tem o usuário de 20 e a gente tem o usuário de 10. São completamente diferentes. Então, eu não sei como é que o IBGE, por exemplo, que é um órgão que atende, né, a todo cidadão, como é que ele poderia atender dessa forma? Por exemplo, no caso do dispositivo da PNAD, como é que você vai focar no usuário? Como a gente fez, a gente descobre quem é o usuário, descobre o perfil do usuário, vê a idade que ele tem predominante, vê se ele veio da universidade, tem nível universitário ou não, e a gente descobriu ali que 80%, 90% do nosso usuário ou estava cursando a faculdade, uma universidade, ou tinha acabado de sair da universidade. Então esse é o usuário predominante, né? Agora, se a gente focasse em website, também você vai ter que focar. Eu acho que a melhor, para um site de uma instituição pública, a melhor forma é você gerar a estrutura da sua navegação focalizando nos perfis distintos de usuário, como tem no portal de São Paulo, do governo de São Paulo. Você tem perfil cidadão, perfil governo, perfil empresa. Na Caixa Econômica Federal também. O IBGE, por exemplo, sendo uma instituição pública, quem são os usuários do portal do IBGE? Né? Em primeiro lugar, precisa descobrir quem são. Pelo que eu sei, não existe nenhuma pesquisa sobre isso. Ninguém sabe. Tá? E existe uma estima... Pois é. Eu até fiz a minha tese de doutorado focando no portal do IBGE, por isso que eu usei vários exemplos do portal do IBGE, que eu já sabia que algumas coisas aconteciam. Então, no IBGE você tem um perfil que é um perfil extremamente técnico, né, estatístico, demógrafo, técnico ou de geociências, mas não sei nem se é o perfil predominante, mas é um perfil de usuário que precisa ser atendido, óbvio. Você tem o estudante de ensino médio das escolas, que talvez seja o perfil mais predominante do IBGE, né? Você tem um outro tipo de pesquisador, que é um pesquisador que está nas universidades, né? Um pesquisador mais acadêmico e tal, que às vezes pode ser um sociólogo, pode ser um cara de uma outra disciplina que pode não ser necessariamente estatística nem geociência, pode ser outras coisas, que está na universidade. E você tem um outro tipo de perfil que é muito forte, que são os jornalistas. É um perfil muito forte. Eu tenho minhas dúvidas se colocar um jornalista puro e simples na redação do jornal, liga aí o site do IBGE e pega a sua notícia no site do IBGE, pega um determinado dado. A notícia não, porque já vem meio mastigada ali nos releases. Mas pega determinado dado entrando no Sidra ou no BME, eu tenho minhas dúvidas se o jornalista vai conseguir chegar lá. Né? Tem toda a parte da assessoria de imprensa que trabalha muito bem, os jornais, televisões, a grande imprensa, então eles já estão... Mas você tem toda uma equipe voltada para isso. Mas não sei se um determinado jornalista lá do interior do Mato Grosso,
Se ele abrir o site do IBGE, ele vai conseguir determinado dado da PNAD de, sei lá, 2004. Provavelmente não vai conseguir, né? Então, mas a cartilha trata isso, que você tem que segmentar, você tem que... Dessa, eu acho que trata. Acho que é porque eu não usei, eu não selecionei todos os. Eu tenho a impressão que trata sim. Eu acho que num site de uma organização pública você tem que segmentar e colocar as informações principais que são para todo mundo de uma forma bem acessível, bem fácil e com total usabilidade. E nos níveis mais aprofundados, ir segmentando, né? Tem. Produtos, né? Ele tem produtos, mas não necessariamente a linguagem de uso digital seja diferente, né? Ele tem alguns produtos. É. Mas, às vezes, eu do IBGE eu já entrei nos então, dois. eu também entro, mas é o que eu quero dizer, é que não tem esse perfil de fazer essa coisa segmentada. Já vestiu o entrevistador várias vezes, aquele joguinho, visto o entrevistador, logo vestido aquele entrevistador. Você já vestiu o entrevistador? No site das crianças do IBGE, você veste o entrevistador. Você escolhe, você é mais legal, você clica. A primeira página do IBGE, do portal do IBGE, melhorou muito, porque atualmente está caminhando no sentido de uma concisão maior, de uma simplicidade maior. Se pegar de 3 anos para cá, para agora, já diminuiu muito. Vocês podem ver até pelo tamanho da página. Agora é basicamente aquela tela de cima acima da dobra. Se você abrir hoje, vai ver que é basicamente assim. Mas aquilo ali já rolou 3 ou 4 telas numa tripa enorme para baixo, um pouco tempo atrás. Então, eu acho que está melhorando. Que tinha equipe de teste. Um dos testes que muitas vezes eram feitos era o teste de usabilidade. Para ver a facilidade do uso do sistema e era avaliado por uma equipezinha que era testada, que tinha certificação em teste e tal, essas coisas assim. Era legal isso aí. Pessoal, Qual empresa? Oi? Qual empresa? Petrobras. Petrobras. Gente, são 10 para as 5. Então, eu vou tomar a prerrogativa de como eu estou fechando o seminário, eu posso fazer 2 comentários. Um é que eu fiquei super feliz de ver que o teste foi na PNAD contínua. Porque a PNAD contínua, na verdade, a gente lutou tudo que pôde contra esse nome, você sabe, né, da história. Tudo que pôde, porque tudo que a gente não quer é dizer que reproduz a PNAD. Na verdade, é o Sistema Integrado de Pesquisa Domiciliares que vai substituir, que vai ser o pilar que vai juntar, que vai ter a POF e a PME. Então, espera-se que na próxima década, depois do censo, a PME vai ficar mais um ano junto com a PNAD. Vai ir por teste, mas para teste do sistema de estimação e vai ser a pesquisa, vai ser o pilar das pesquisas sociais da próxima década. Então, é super bom ver. E eu, como estatística, tenho um comentário a fazer quando você falou, quando você falou do perfil, eu me lembrei. Porque você vai falar assim, não, porque o perfil do meu usuário eu peguei pelo questionário. Só que o seu questionário foi de resposta voluntária. Ele pode ter viés. Isso quer dizer, quem foi lá e respondeu a você que podia participar daquela pesquisa, são justamente os mais jovens. Eu posso estar enganada, porque a equipe do SPD, da PNAD contínua, pode ter toda contratada, jovem, não sei o quê. Mas toda vez que você lida com casos que a pessoa é voluntária, no caso, você tem viés de seleção. Então, como o trabalho de vocês é para ser sério, é para delimitar formas de trabalho no IBGE nas próximas décadas, uma briga que vocês vão ter que ganhar é planejar o experimento de vocês com o apoio da casa para que você não dependa de voluntariado para os seus testes. Porque aí vocês vão ficar mais fortes no que... Se vocês já conseguiram toda a qualidade que vocês conseguiram com isso, entendeu? Porque o voluntariado cria viés no resultado. Não tem jeito. E vocês têm que brigar para que vocês tenham equipe de vocês possam, para as pesquisas, fazer um planejamento do experimento de vocês. Se precisar de ajuda, se você tem áreas que podem desenvolver um plano de amostra para vocês, é o seguinte. Então, nós vamos acordar que isso é importante no IBGE.
Então, vai ser um projeto financiado, então, portanto, eu não vou me preocupar onde eu vou fazer, se o coordenador vai ficar aborrecido de atrasar, porque eu já avisei para ele que daqui a 8 meses eu vou entrar na pesquisa dele, ou daqui a 1 ano. Se você falou, só para fechar, né? Nós fizemos uma vez um questionário desse na PME, não, na PNAD. A PNAD, ela pegava o Brasil todo. Então, a gente também pedia para a pessoa responder. E tinha muitos engraçadinhos, né? O cara dizia que ele tinha doutorado e era índio. Assim, não dizendo que o índio não possa ter doutorado, mas você vê que pelo perfil, você não estava batendo. O cara tinha 20 e poucos anos, já tinha doutorado. Então, você vê que muitas pessoas brincam com isso, né? Você está querendo fazer um trabalho sério e as pessoas brincam. Dentro do IBGE. E ele... Isso. E ele, assim, não, achava que eu não tinha como descobrir. E eu sabia quem era a pessoa, né? Eu tinha como saber quem era a pessoa, né? E isso gerou um problema que eu tive que até abafar, né? Porque o coordenador queria saber quem é essa pessoa, não pode brincar, é um negócio sério. Então, as pessoas brincam mesmo, né? Realmente o que ela está falando tem razão. As pessoas brincam, botam dados falsos, para brincar mesmo, né? Parabéns pelo seminário. E a gente agradece aos presentes. Quem quiser conversar com eles, tem um e-mail.